Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos com o deputado Gilberto Palmares, com o tema o desporto olímpico, paralímpico e também vamos falar sobre o assédio na ginástica. Deputado, nós temos o estádio Célio de Barros, que continua fechado. O Júlio Delamare, parque aquático, foi reaberto, mas de um jeito, não na sua totalidade. Tijolo. Exatamente. Maracanãzinho está fechado. O Maracanã reabriu, mas não da forma que todos esperavam. Instalações que são símbolo do esporte aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E um parque olímpico. Futebol, vôlei, basquete. Ali, de certa forma, integrado, próximo. Tudo do lado, né? Atletismo, natação. Nós temos tudo, deputado. Temos as arenas na Barra da Tijuca, temos o Complexo Maracanã. Ao lado do Complexo Maracanã, temos a Vila Olímpica da Mangueira, temos o Miécimo da Silva, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Espaço não tem faltado para o esporte olímpico e paralímpico, deputado. Não, eu concordo. O que falta, talvez valesse a pena fazer um mapa dos espaços da nossa cidade do Rio de Janeiro e do estado que são vocacionados, que são instalações importantes para a prática do esporte, o esporte paralímpico, o esporte olímpico, para chamar a atenção das pessoas que há uma rede, há um mapa importante que precisa aí ser valorizado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser apoiado. A gente correu o risco, fala em legado das Olimpíadas, a gente correu o risco. Hoje o Célio de Barros estava parado. Isso. Né? O Júlio Delamare e tal. Mas quiseram formalmente acabar. Se ainda existe o resquício, o espaço, é porque houve uma resistência grande. Seria um crime de lesa esporte você desativar aquilo que existe lá. Às vezes a pessoa fica explicando por que países de população menor, de desenvolvimento econômico menor que o nosso, vão mais longe em alguns esportes, no esporte de maneira geral. É porque valorizam muito mais o esporte, não ficam dificultando as coisas, facilitam as famílias poderem colocar os seus filhos para a prática de esporte. Eu continuo entendendo, eu acho que parou um pouco a mobilização que existiu durante esse período mais de ebulição da Copa, da Olimpíada, mas precisa retomar a mobilização para a revitalização desses espaços que você citou aí. Eu queria aproveitar e fazer um exemplo. O Rio de Janeiro, eu tenho visto o esporte ainda que apaixona mais as pessoas, é o futebol. E eu tenho visto uma coisa interessante. Várias torcidas, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, América, têm criado, além das torcidas organizadas, outro tipo de torcida organizada. Eu tenho tricolores pela democracia. Você tem a esquerda alvinegra e tem a versão também vascaína e flamenguista. Eu acho que um bom mote, um bom programa também para esses grupos que são de torcedores, pessoas que são apaixonadas pelo esporte, desde os mais jovens e mais antigos, é incorporarem na sua mobilização a cobrança de valorização de espaços como esse que você citou. E tem um que eu esqueci, e que é do seu clube, porque é quem administra, o Estádio Olímpico. Newton Santos. Grande Newton Santos, a enciclopédia do futebol brasileiro. Eterno lateral, o maior lateral de todos os tempos. Exatamente. Já está, inclusive, no hall da FIFA. Aliás, o dia do Botafogo é 16 de maio, que nós aprovamos aqui, e é 16 de maio porque era o dia de aniversário do Newton Santos. E o estádio Newton Santos, por ser um estádio olímpico, não poderia receber a Copa do Mundo. Por quê? Porque ele é um estádio olímpico, a configuração não é aquela da FIFA de arena, como passou a ser o Maracanã. Mas é também um estádio que tem a pista de atletismo e que na Olimpíada tivemos o atletismo no estádio Newton Santos, deputado. Exatamente. Então aquilo que eu até levantei a bola para o senhor falou muito bem, espaço nós temos. Mas há que se ter vontade política, eu acho que tanto do Estado como do município, dos clubes, que o senhor também citou, né, da confederação. Mais do que nunca, você tem que valorizar os clubes de maneira geral. Você tem que... Eu insisto em que era importante que houvesse uma política de aproximação do poder público com os clubes de maneira geral. O avanço, a especulação imobiliária, o avanço de programas, por exemplo, no futebol, acabou. Eu conheço um monte de área aqui no Rio de Janeiro, onde você tinha campos de futebol. Eu fui criado na região da Tijuca, ali na região do Alto da Boa Vista, você tinha um Agrião e tal. Jacarepaguá era um celeiro de campos de futebol. Bangu, Realengo Campo Grande, e tal. né? Aqui a região mais próxima, você tinha o
Sampaio, você tinha Confiança, espaços que eram ligados a antigas indústrias que foram, com o tempo, com a especulação imobiliária, acabando. Então, mais do que nunca, se você quer minimamente ter sucesso no esporte, você tem que pegar os espaços ainda existentes, continuar permitindo que eles sejam vocacionados para a prática esportiva. E, nesse ponto de vista, a parceria com o poder público é fundamental. Agora, deputado, trocando o tema, vamos tratar do assunto assédio sexual na ginástica. Porque 5 atletas procuraram a polícia em São Bernardo do Campo, da região do ABCD paulista, fazendo relatos de assédio sexual ainda quando eram adolescentes na ginástica brasileira. E os fatos estão crescendo. Fernando de Carvalho Lopes, técnico da seleção brasileira. Renomado, né? Renomado. Uma figura que era tida como uma figura importante no treinamento de atleta, você verdade. descobre uma barbaridade dessa. Eu pergunto ao senhor, deputado, os atletas, dentre eles, vou citar o Diego Hipólito, e vários atletas, o Zanetti, todos mais da Argola, vários atletas, eles decidiram falar depois de uma matéria da TV Globo, né? Que foi divulgada e muito bem feita, muito bem realizada, sobre esta questão do assédio na ginástica, deputado. O quanto é importante, mesmo adolescente, ou na fase da pré-adolescência, o atleta poder revelar esses fatos para que eles não se repitam e para que sejam descobertos no esporte, de uma maneira geral. Eu não sei, nós estamos discutindo esporte, mas eu me lembrei aqui de um médico que descobriram recentemente, teve preso, coisa e tal, que Abdamaci. Isso, que ele... Renomado médico, mais né? do que assediou, ele... Né, agrediu sexualmente um conjunto enorme de mulheres e essa questão só foi descoberta muito tempo depois. Você vê que você tem várias atividades profissionais que elas têm um papel extremamente importante, até porque se relacionam com pessoas que ou têm uma relação de fragilidade ou têm uma relação de figura importante. Então, o advogado, o médico, o sacerdote das várias denominações, o técnico, né, principalmente com um jovem adolescente, tem um nível de responsabilidade enorme, tem um grau de conhecimento da vida pessoal dos outros e um grau de intimidade com mulheres, com homens, com jovens e adolescentes, que outras atividades não têm tanto, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para tentar ter mecanismos, formas de que essas questões sejam descobertas antes, de que profissionais que façam... Mas também eu tenho um receio enorme de também não satanizar outros profissionais, senão daqui a pouco as famílias até afastam o pessoal do esporte. Agora, o ruim nessa história é você saber, porque tem um outro treinador também que diz que não tem acusação nenhuma de ter feito isso, mas que a história é que teria feito comentários, que conhecia o fato, ou tinha indícios do fato e não faziam nada. Marcos Goto, que é coordenador então da eu acho que a responsabilidade do crime não, mas a responsabilidade por permitir um ambiente em que as coisas não sejam descobertas no tempo exato é de todos nós, de pais, de dirigentes de clube, de outros treinadores. Então a gente sabe que em determinadas situações, entre elas essa jovem, criança e adolescente que estão praticando esporte, aí se envolvem, né, até emocionalmente, afetivamente, com figuras importantes como são os técnicos, precisam de um acompanhamento mais forte e mais próximo de familiares e de dirigentes de clube. É ruim ter descoberto isso, não é ruim não, ainda bem que descobriu, mas o que eu fico mais preocupado é uma situação ter perdurado. Quantas outras situações desse tipo podem não estar acontecendo agora? Em várias e as pessoas tratam, né? Com brincadeira, Sim. Com piada, ao invés de denunciar. Sim, e o que a gente pode dizer é que as comissões técnicas das modalidades, futebol, atletismo, vôlei, basquete, as comissões técnicas, de um modo geral, elas cresceram, evoluíram. Desculpa eu te atrapalhar, Pois eu não concordo. Você vê altos dirigentes aí das confederações, responsáveis, que não sabia.
Se não sabia, não devia ser dirigente, porque se é dirigente, tem a função de dirigente para olhar de forma panorâmica, de forma conjunta a questão, e as coisas perduram ao longo dos anos. Eles vêm dizer que nunca, nem sonharam, entendeu? Tem algo errado na forma de organizar o esporte, de acompanhar questões desse tipo. Nas comissões técnicas, que elas evoluíram, antigamente era o técnico, o assistente e o preparador físico. A preparação física evoluiu. Aí depois tivemos psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista, mais um médico e por aí vai. Geralmente, uma equipe muito mais ampla. Muito mais ampla. Geralmente, em todas, nas confederações e também nos grandes clubes, você tem o psicólogo, você tem o nutricionista. Como isso não chegou, principalmente para a área da psicologia? O senhor acha que, por ser um momento íntimo entre o atleta e aquele que comanda uma equipe, fez com que essas pessoas que eram adolescentes ou pré-adolescentes ficassem calados até por vergonha, deputado? Eu fico com um cuidado enorme de não fazer julgamento e acabar agredindo outras pessoas indiretamente. Claro. Eu não tenho a menor dúvida, e eu citei vários fatos, citei a relação com o eventual sacerdote, com o médico. As pessoas têm uma relação de fragilidade, vê a outra numa situação acima. Às vezes estão ali, tem medo de perder o treinador, coisa e tal, e aí vão conciliando, a princípio de forma mais suave, daqui a pouco estão envolvidas. Então são vítimas. São vítimas que precisam que haja uma estrutura que acompanhe, desde a estrutura profissional, como os psicólogos, a relação com a família, porque aí tem um lance também das famílias, ou não sabem, e aí tem que ver que tipo de relação é essa que não permite que a família tenha conhecimento, ou às vezes sabem diretamente, sabem de um outro e também não se posicionam. Eu não tenho a menor dúvida, não sou psicólogo, que do ponto de vista das vítimas, o que leva às vezes o sujeito a ficar durante anos e não falar, é a relação meio de olhar o sujeito num pedestal muito acima, de olhar a sua própria situação de atleta que quer crescer. Até perder uma vaga por uma competição importante, exatamente, né, deputado? Por isso a família e os outros profissionais têm que ter responsabilidade de acompanhar, e os dirigentes têm responsabilidade sim. É dirigente para olhar o esporte como um todo, é dirigente para cobrar instalação decente, é dirigente para enxergar o profissional, o atleta que tem mais potencial, mas tem que ser dirigente também para olhar os problemas que estão acontecendo no setor. Tá certo. Deputado Gilberto Palmares, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Muito válida, muito informativa, porque o assunto de Paralimpíada, Olimpíada ainda permanece no nosso país. E esse fato novo, lamentável, que foi também o assédio na ginástica. Obrigado, deputado, pela sua presença. Obrigado a vocês todos. Tá certo. A presença, então, do deputado Gilberto Palmares. E você pode assistir o Arena Esportiva pela internet no www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo fluminense.